Agora nós vamos fazer as contas aqui de quanto de material nós vamos precisar para executar a alvenaria dessa casa. Olha só, nós vamos, antes de mais nada, considerar o seguinte: essa altura aqui de 2,97 menos 15 centímetros, que dá 2,82, né? Pelas nossas contas. De altura, eu não vou considerar aberturas de portas nem de janelas, tá? Então você sabe que quando você for fazer as contas, o cálculo de materiais, se eu não considero aberturas de portas e janelas, obviamente que vai sobrar materiais, ou seja, meu orçamento vai ficar um pouquinho mais caro. Então, sabendo disso, eu também não vou considerar essa altura aqui acima da, das vigas, tá certo? E de repente, um valor compense o outro, tá? Não estou dizendo com exatidão que vai compensar, mas eu vou, para facilitar nossas contas, fazer as contas somente até aqui 2,82 de altura, sem considerar aberturas de vão. Vou considerar todo o perímetro aqui, voltando para a nossa planta baixa, eu vou considerar todo o perímetro aqui do nosso projeto, tá certo? O mesmo perímetro que eu utilizei para fazer o baldrame. Note que eu estou até desconsiderando alguns pedacinhos aqui de alvenaria, enfim, mas isso só para facilitar nossos cálculos. E nós vamos fazer isso com a nossa planilha aqui, Calcimate Premium, tá certo? Então a gente vai fazer contas das paredes da casa. Então, qual é a área dessa alvenaria? Em primeiro lugar, eu vou fazer o seguinte, vou fazer uma formulazinha aqui, porque afinal de contas isso é uma planilha e facilita muito a minha vida. Então eu tenho 34,47 mais 25,97 de perímetro da casa, tá? Então ao todo nós temos 60,44 vezes, aí nesse caso nós vamos usar agora a altura de alvenaria que a gente vai tratar aqui com essa casa, que vai ser 2,82. Então, ao todo, nós vamos considerar para esses cálculos 170 metros quadrados para essa residência, tá bom? Os traços de argamassa que nós vamos utilizar para fins de cálculo são esses aqui, tá certo? Para chapisco, para embolso e para, no caso, assentamento de bloco também. Qual é o bloco que nós vamos usar? 9 por 19 por 29. Vou deixar esse daqui mesmo. Qual é a junta, ou seja, qual é a espessura da argamassa de assentamento? Aqui eu vou deixar com 1 centímetro. A planilha automaticamente já calcula aqui e me diz quanto de massa e quanto de bloco eu vou precisar por cada metro quadrado, tá bom? E aí é muito simples. Agora eu vou só dizendo o seguinte, chapisco. Essas dimensões aqui, elas foram feitas de acordo com algum estudo que eu estava fazendo para outro projeto. Chapisco, embolso e reboco, eu tenho certeza que está ok. Isso aqui, que é massa acrílica, selador acrílico, tinta acrílica, você tem que dar uma olhada na etiqueta, na embalagem do produto que você vai adquirir, porque lá ele vai dizer qual é o rendimento exato, né, desses produtos para cada metro para cada metro quadrado, e cada demão. Às vezes a primeira demão ela consome bem mais do que a segunda demão e a sua embalagem vai dizer isso, tá bom? E aqui ao lado eu simplesmente vou dizer, vou apresentar se o chapisco vai ser feito dos dois lados da alvenaria, dessa alvenaria aqui, sim ou não? Eu vou considerar que sim. O embolso e o reboco, a mesma coisa. Eu vou considerar aqui reboco dos dois lados, tá certo? Massa acrílica, eu vou considerar de um lado, porque do outro lado, vamos supor que de um lado é tudo área externa e do outro lado é tudo área interna. Então, nesse caso aqui, massa acrílica, 2 demãos para o lado externo, nesse caso, e massa corrida eu vou usar no outro lado, tá certo? Que seria a área interna, digamos assim, 2 demãos também. No caso do fundo selador, eu vou usar dos dois lados, e no caso da tinta acrílica, eu vou usar também dos dois lados, nesse caso, 2 demãos interna, 2 demãos externa, tá certo? Aqui, o que foi que eu fiz? Eu tenho agora todos os cálculos para eu executar toda essa alvenaria com todas essas quantidades aqui, tá bom?
Então você tem o bloco cerâmico que foi selecionado, o cimento, a cal, a areia, o selador acrílico, a massa acrílica, a massa corrida e a tinta látex, tá? A tinta acrílica também. Então, com essas quantidades e com esses valores unitários, a gente chegou nesse custo total aqui, tá certo? Eu estou considerando, eu adicionei inclusive uma etapazinha aqui abaixo para colocar 40% de mão de obra. E aí eu teria esse custo total aqui de R$ 25.000 para executar esses 170 metros quadrados dessa alvenaria. Note como é simples fazer as contas e como o resultado sai de uma forma precisa. E se você quiser entregar isso aqui para o seu cliente, ou para o seu encarregado, ou para fazer, não sei, qualquer outro tipo de finalidade, como cotação, inclusive, você já tem uma memória de cálculo viva. Então, para essa alvenaria, 170 metros quadrados, nós temos esses quantitativos aqui de materiais com esses valores finais aqui de execução, tá bom? Então, vamos seguir com o nosso projeto para o próximo vídeo.